Hoje, a gente vai falar sobre a pensão mensal vitalícia paga pelo empregador, ou seja, por aquela empresa que contratou você. Essa empresa que vai pagar a pensão para o resto da sua vida. Será que você tem esse direito? Será que você não tem? Então, é dessa pensão que eu estou falando. Essa pensão, gente, ela é paga em algumas situações, tá? A pensão ela é paga pelo empregador quando você, que é empregado da empresa, sofreu uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho e por causa disso, por causa do acidente ou por causa da doença ocupacional, você ficou com uma sequela, com uma incapacidade. Você foi prejudicada na sua saúde, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a pensão que eu trago para vocês hoje é uma pensão que é paga pelo empregador para o resto da sua vida, porque você ficou com uma incapacidade, seja uma incapacidade parcial, seja uma incapacidade total, para todas as atividades, tá? Então, se você ficou com uma incapacidade parcial, significa que você talvez não possa exercer uma parte das atividades que você exercia. Talvez você até possa exercer aquela atividade, mas você não consegue mais fazer com a mesma qualidade, na mesma rapidez. Às vezes você pode ter dor ao executar aquela atividade que você executava antes, e isso tudo significa que você tem uma incapacidade parcial. A incapacidade total é quando você não pode mais exercer aquela atividade que você exercia. A incapacidade total para essa pensão mensal não é a incapacidade para qualquer atividade, é a incapacidade para aquela profissão, para aquela atividade que você exercia. Então, vamos pensar assim, vamos pensar que você sofreu uma doença ocupacional quando você era bancário, e por causa desse problema de saúde, você ficou com uma incapacidade e não pode mais trabalhar como bancário. Então, a sua incapacidade é total. Você sofreu um acidente de trabalho quando você trabalhava como motoentregador e agora você não pode mais trabalhar como motoentregador. Nesse caso, mesmo que você possa exercer outra atividade, por exemplo, assistente administrativo, você não pode mais exercer aquela atividade. Então, a sua incapacidade, nesse caso, é total. Entenderam? Então, para eu considerar que a incapacidade é total, basta que você não possa mais exercer a atividade exercida anteriormente. Então, se você era bancário, não pode mais ser bancário. Se você era motoentregador, não pode ser motoentregador mais. Se era vendedor, não pode ser vendedor mais. E para ser parcial, você até pode exercer aquela atividade, mas não consegue mais exercer com a mesma plenitude. Você tem dor, ou você não consegue ser tão rápido, ou você não pode fazer aquilo por tantas horas, tá? Então, você tem uma incapacidade parcial. Quem é que pode ter direito a essa pensão mensal vitalícia? Qual tipo de trabalhador pode ter direito? Qualquer trabalhador com carteira assinada ou PJ também pode ter direito, desde que seja PJ, mas na verdade esteja como PJ no papel, né? Tem lá um contrato de PJ, mas na verdade é tratado como empregado. Se esse é o seu caso, se você é empregado com carteira assinada ou é PJ, mas é tratado como empregado, você pode ter direito à pensão mensal vitalícia, tá? Lembrando, gente, que tem muito PJ por aí. Vocês devem conhecer um monte de gente que está trabalhando como se fosse PJ, mas que, na verdade, é empregado, é tratado como empregado para todos os fins. Tem horário para chegar, horário para sair, tem que respeitar as mesmas regras de um trabalhador com carteira assinada, né? Enfim, não pode se fazer substituir, tem que trabalhar naquelas condições de empregado. É cobrado como se fosse empregado.
Nesse caso, você também pode ter direito à pensão mensal vitalícia, mesmo que não tenha carteira assinada, ok? O que você vai precisar provar na justiça para receber a pensão mensal vitalícia? Primeiro, gente, a justiça que cuida dessa pensão é a Justiça do Trabalho, tá? Então, quando você sofre uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho e você fica com uma incapacidade, seja uma incapacidade parcial ou uma incapacidade total, você pode ter direito a uma pensão mensal para o resto da sua vida. Para você cobrar essa pensão, só na justiça. Nenhum empregador vai te pagar essa pensão se você não entrar na justiça e demonstrar que você tem esse direito. Para você demonstrar que você tem esse direito, você vai precisar demonstrar, primeiro, que você sofreu uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, tá? Então, você vai ter que fazer essa prova. Segundo, você vai precisar demonstrar que você ficou com uma incapacidade. Essa incapacidade pode ser parcial ou total. Como que você prova isso? Já vou explicar. Terceiro, você tem que provar que a empresa deveria ter agido de outra maneira. Você tem que provar a culpa da empresa, do empregador, ou então que se trata de uma responsabilidade objetiva. Então, olha só, você tem que provar que é uma... Para você ter direito à pensão mensal vitalícia, você tem que provar, primeiro, que você sofreu uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Segundo, que você ficou com uma menos capacidade de trabalho, né? A sua capacidade foi reduzida ou você não tem mais capacidade para exercer a atividade exercida antes. E terceiro, que a empresa teve culpa no ocorrido ou que se trata de uma atividade de risco e, portanto, você não precisa demonstrar culpa.